Bem-ajam açorianos. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Guilherme. Bem-vindos ao Entre Elas. O podcast dos jovens açorianos, onde abordamos diferentes temáticas da cultura e história dos Açores. Hoje temos um jovem cantor açoriense que se destaca no fado e cantigas regionais, sendo promotor da cultura açoriana. Connosco, Fábio Ourique. Boa tarde e bem-vindo ao nosso podcast. Desde já agradeço a sua presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite para estar aqui e vamos a isso. Para começar com uma pergunta mais pessoal, porque nós ainda não o conhecemos muito bem. Estudou nesta escola? Estudei nesta escola. Há muito tempo, mas estudei nesta escola. E, do 7º ao 12º ano. E como é que se qualificava enquanto aluno? Bem, enquanto aluno, era um aluno bonzinho, as coisas corriam bem. Fiz do 7º ao 9º a escolaridade normal. Depois inscrevi-me num curso de Profis de técnicas comerciais, com o intuito depois também de entrar num curso superior, mas entretanto a história da música tornou-se assim mais séria e acabei por me envolver na música, mas o meu trajeto aqui na escola é este. Então, como surgiu a sua ligação com a música? Como surgiu a minha ligação com a música? É uma coisa costumo dizer que é do berço. Eu venho de uma família sempre ligada muito à cultura, àquilo que são as tradições aqui da ilha, e eu não tive como fugir. Do meu lado paterno, o meu pai, os tios, até os meus avós, foram sempre muito envolvidos no carnaval. Há muitos anos atrás havia os atos de variedades, que agora é pouco comum, mas que existia, que era uma forma de as pessoas estarem em comunhão aos fins de semana e de mostrarem também um pouco do seu talento, isto já do tempo dos meus avós, em que eles também cantavam temas de alguns fados e temas também do nosso cancioneiro regional. E depois, desde sempre vi-me envolvido neste tipo de tradições e também não tive como fugir, e fui criando o gosto também e pronto, é assim. E sempre teve esse sonho de ser cantor? Desde muito pequeno, sempre tive esta coisa da música e de querer cantar, de uma coisa que é pouco comum, e podíamos perguntar aqui a vocês que estão aqui na sala, se algum de vocês fosse para a música queria ser fadista. Acho que eu estou a dizer que não, mas foi uma coisa que eu quis sempre desde pequeno, pelas influências que também tinha e que não era comum na minha turma e nos meus amigos aqui da escola, mas é algo que quis desde sempre. E se eu estava a falar que se calhar nós não seríamos cantores de fado, se eventualmente quiséssemos ser cantores, então porquê é que escolheu o fado? Pois isto às vezes costumo dizer, não fui eu que escolhi o fado, foi o fado que me escolheu. É uma coisa que nasce connosco, o fado é uma coisa muito do estado da alma. Eu também sempre gostei muito de poesia, e as coisas vão se ligando, a parte musical com a parte poética, porque cantar fado acima de tudo é dar voz aos poetas, mais do que estarmos ali a misturar as nossas capacidades vocais. O mais importante é aquilo que interpretamos e passar a mensagem daquilo que estamos a cantar. É quase como cantar um poema. É como estarmos numa aula portuguesa a ler um poema, temos que ler aquilo com alguma alma, e cantar fado é mesmo assim. Eu, quando fiz essa pequena referência, falo pelo menos do meu tempo de escola, que não era comum. Os meus amigos ouviam rock, ouviam pop, hip hop, e eu sempre gostei de fado e pronto, não era muito comum. Agora não sei se é ainda bem, mas foi assim. A sua ligação com o fado surgiu na infância, certo? Sim. Ok. Respondi à pergunta de antes e à da agora. Mas eu gostava de lhe perguntar como é que foi a sua primeira vez a cantar em público? Minha primeira vez em público tinha 16 anos. Numa festa aqui da ilha, na Fonte do Bastar, nas ditas festas de verão, no final de agosto.
em que eu fui a uma tourada e no mato, na parte da recolha dos touros, havia lá instrumentos e violas, e eu peguei lá numa viola e comecei a cantar, e havia lá uns senhores que pertenciam a esta festa e me questionaram que tipo de música é que eu cantava, porque ninguém me conhecia, nem sabiam aquilo que eu fazia. Eu expliquei que tinha um projeto de fados, que às vezes ia cantar para os idosos para o centro do dia, gostava muito de ir com a viola e tal, faz à minha festa. E pronto, e surgiu assim, disse que sim, porque tinha muita vontade e também tinha pouca vergonha. Hoje sou um bocadinho mais envergonhado, ou mais responsável, a idade também traz essas coisas. E preparei uma noite de fados de 1 hora, e lá fui, na altura acompanhado por um tio-avô. Lá está a questão do lado familiar. Um tio-avô, um irmão da minha avó, que tocava guitarra portuguesa, e o neto a tocar viola, que é meu primo, e que hoje em dia é o meu atual guitarrista, a tocar viola de fado, e fomos e fizemos 1 hora de espetáculo. Como comunicava pouco e não tinha muita experiência, cantei ali 15 ou 16 fados que hoje dá para fazer bem 1 hora à vontade em 45 minutos, e depois comecei a ver, e agora? Isto não chegou ainda 1 hora. Mas tinha umas primas lá que foram apoiar e também cantaram, e a festa lá se fez. E pronto, e desde aí foi tudo ganhando foi de alguma forma, foram aparecendo mais atuações e as coisas foram se tornando mais sérias, e pronto. Como é que acha que está de saúde hoje em dia o fado e as cantorias nos Açores? Sim, está de saúde. As cantigas ao desafio, podemos até ir por esta parte porque não abordamos muito. As cantigas ao desafio é algo que está enraizado na nossa terra, quer dizer, é uma tradição secular, de certa forma dificilmente morrerá, embora passe por períodos de mais e de menos. Isto, na altura que eu apareço como cantador ao desafio, as cantorias estavam numa fase em que diziam que era uma coisa para velhos, não é? E já eram as poucas as comissões de festas que inseriam no seu programa uma noite dedicada às cantigas ao desafio. Pronto, estava numa fase menos boa, surgiam alguns convites, até mais o tio João Ângelo e o José Eliseu para cantarem velhas, porque era aquela parte mais cómica, mas a parte das cantigas mesmo, do desafio em si, estava numa fase descendente. Na altura em que eu apareço, por volta de 2010, aí já tinha 18 anos, já foi 2 anos após a minha estreia como fadista. Quando eu aparece também uma menina chamada Maria Clara, que é natural da freguesia do Raminho. Aparece o Bruno Oliveira, um rapaz de São Jorge, o António Isidro, que é também de São Jorge. E éramos 9 e despertamos alguma curiosidade àqueles que também, que na altura tinham a nossa idade, e os arraiais começaram a encher. A cantoria passou a ser cantada de uma forma diferente, quando antigamente ir a uma cantoria, neste caso uma noite de cantoria, os desafios em si eram muito pela parte histórica, pela parte cultural, a parte religiosa também, e quando nós aparecemos trazemos, dizem as pessoas, uma lefada de ar fresco com um lado mais cómico, com temas mais atuais. Isso foi atraindo também mais os jovens e não só, e as cantorias passaram a ser quase cabeça de cartaz das festas da nossa ilha. Isto, entretanto, já passaram 15 anos e agora começamos a sentir que, embora haja muitas cantorias ainda, mas em termos daquilo que é a adesão, começa-se a sentir já uma certa quebra. Lá está a fase de renovação, em que é importante que vão aparecendo sempre os jovens e vão se juntando aos mais velhos. Eu agora já faço parte dos de meia idade, e pronto, é uma coisa que está enraizada de tal forma na nossa terra, que vai passando por fases descendentes e ascendentes, mas faz parte de tudo. É como um artista lança um single, está no auge durante 1 ano ou 2, depois quebra um bocadinho, depois volta a criar e pronto, e as coisas vão acontecer assim. Uma curiosidade que muitos devem ter. Estou a falar muito. Não. Tenho uma curiosidade que muitos devem ter, que é como é que você prepara as cantigas nos desafios? As cantigas não são preparadas. O que nós preparamos são as nossas bases. É aquilo que, ou seja, quanto mais souberes, mais preparado vais estar.
Eu, por exemplo, hoje veio aqui à vossa entrevista e, olha, vamos fazer aqui uma cantoria, vamos fazer aqui cantigas ao desafio. A minha preocupação era saber, porque não tive, aceitei o convite, mas não tive essa preocupação porque não vim para cantar, mas a minha preocupação seria logo o que é que eu vou fazer, para quem, qual é o intuito, quem é que me vai entrevistar. Sabia logo aqui os vossos nomes e arrancava logo aqui com uma cantiga para deixar vocês aqui um bocadinho envergonhados. A disciplina em si, em que é que se baseia, essas coisas todas. É esta a preparação que nós levamos de casa. Quando vamos para uma freguesia, tentamos saber coisas mínimas da freguesia, o padroeiro da freguesia, um bocadinho da história da freguesia, como surgiu. Há freguesias mais recentes na nossa ilha, há outras freguesias da nossa ilha que pertenciam a outras freguesias da nossa ilha e tentamos ter como base isso. Agora as cantigas em si nunca vão prontas, porque eu posso levar esta informação e não utilizar, porque tenho do outro lado um colega que não sei a que é que está disposto. É como o futebol, vamos preparar a tática, mas podemos ter que alterar porque a equipa preparou-se bem e não estamos a conseguir chegar à área do adversário. E as cantigas ao desafio são um bocadinho assim. Não dá para preparar as cantigas em si, porque é uma coisa do momento, é uma coisa instantânea e temos que tentar de alguma forma entrar na área do adversário. É necessário um tema, certo? Quando preparar é um tema. É um tema. Mas o tema não o vamos preparar, normalmente surge. E é a parte mais difícil das cantigas ao desafio. Para quem canta, falo por mim, é arranjar o tema. Começamos, fazemos aquela saudação inicial e depois daquela saudação inicial temos que arranjar um caminho para que aquilo faça sentido, tenha princípio, meio e fim. É a parte mais difícil às vezes do tema, mas as coisas têm-se encontrado. E acha que já é uma referência, se calhar, para os mais novos que querem entrar na cantoria seguinte? Não sei, por exemplo, nenhum de vocês me conhecia, não sei se isto é... Eu conhecia, estou a brincar. Uma referência, acabamos para quem gosta desta tradição, desta cultura, claro que acabamos por ser referências, porque estamos a falar de algo que começamos a fazer em maio e acabamos em outubro. Estamos a falar em 2015, que foi um ano fora do comum, lá está, é uma coisa muito recente, a aparição dos jovens cantadores, que eu fazia parte. Cantamos 112 vezes, ou seja, cantar 112 vezes numa ilha é muito, ou seja, e se aparecemos 112 vezes num palco, com plateias de 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, depende do tamanho da festa, claro que acabamos por ser referências para alguém. Por isso, não sei se os mais jovens, se os mais velhos, se os de meia idade, mas por norma as nossas plateias são de muitos reformados, muitos imigrantes, alguns jovens e basicamente é isso. Mas principalmente a malta que já está ali na reforma e na pré-reforma são os que acompanham mais as cantigas ao desafio. Mas espero que sim, possamos ser de alguma forma também a referência para os jovens, porque até que aquilo que fazemos é algo que faz parte da nossa terra e é importante. Em que projetos é que está atualmente envolvido? Projetos é que estou agora envolvido, tenho as cantigas ao desafio, tenho a parte dos fados também, tive durante 8 anos uma casa de fados aqui em Angra, que se chamava a Taberna do Fado, foi um ciclo que se encerrou no ano passado. E pronto, agora neste ano que iniciou, continuo com a agenda aberta, já com várias atuações, com algumas digressões pelas nossas comunidades, normalmente pelos Estados Unidos da América e pelo Canadá, e tenho também um projeto que é talvez o mais importante e o que faz também com que este ano e o próximo ano também sejam anos de muito trabalho. É um novo trabalho discográfico, já gravei dois discos e agora veio o terceiro, que é a celebração dos 15 anos de fados e cantigas ao desafio. Ou seja, é a junção das duas coisas. E vocês vão perguntar, mas começaste os fados aos 16 e as cantigas aos 18. Mas depois da minha estreia aos 16 anos nos fados,
nunca houve assim, até ali aos 18 anos fui fazendo uma atuação aqui, outra ali, e nunca foi uma coisa muito recorrente. Aos 18 anos é que comecei mesmo a fazer vida dos fados e das cantigas. E então o disco vai celebrar, no fundo, a data em que comecei este caminho a sério. É um trabalho com 12 temas originais, onde falo em originais são letras totalmente minhas. Algumas melodias são de fados tradicionais e outras melodias originais. E pronto. E já pensou em cantar outro tipo de música? Já pensei e já cantei. Tenho também, ao longo do tempo, tenho-me envolvido em projetos principalmente com bandas filarmónicas e orquestras. Já com várias aqui da ilha, já estive num projeto do Festival da Canção, que eram só temas do Festival da Canção. Também há 2 ou 3 anos, um projeto que teve um impacto muito positivo na altura do Natal, com temas da Disney, com a banda do Porto Judeu, em que era um projeto só para 2 atuações e acabamos por fazer 5 atuações, até as Sangelinas e tudo. Com a banda de São Sebastião também um projeto sobre o 25 de Abril, com temas ligados ao 25 de Abril. Agora mais recente, na passagem de ano, ou seja, não estavam a ver RTP Açores, mas passou o programa da RTP Açores do fim de ano, foi com artistas locais, um artista de cada ilha, tanto vozes como a parte da orquestra, em que cantamos também temas do Festival da Canção, do Cancioneiro Açoriano, e pronto, vamos ter saído assim neste tipo de projetos também. Pode dizer-nos uma palavra que define os Açores, por si? Não, palavra que define os Açores, uma boa pergunta. Beleza. A beleza, eu quando falo em beleza não falo só na parte natural, falo também na parte histórica, na parte cultural. Tudo o que temos à nossa volta, tudo o que podemos chamar Açores é belo. Tem algo que não se explica, só quem cá vive é que se sente. E isso passa-se muito com malta mesmo que vem de fora, nem que estudar ou dar aulas, trabalhar, e acabam por se sentir açorianos, e sentir açoriano é sentir algo belo. Assim de repente é o que me vem à mente. Agora temos um breve jogo de perguntas rápidas. Tenho 1 segundo para responder a cada pergunta. Então pode pegar. 1 segundo, é pá. Isto é sim ou não? Não sei se já está pronto. Vamos começar? Fato tradicional ou fato contemporâneo? Tradicional. Uma qualidade que valoriza nas pessoas. Gratidão. Palco pequeno ou grande auditório? Palco pequeno. Um sonho ainda por concretizar. Novos palcos. Açores numa palavra. Beleza. Equipa de futebol favorita. Sporting. Cantar sozinho ou em conjunto? Conjunto. Comida favorita. Alcatra. Chá ou café? Café, muito café. E por fim, música favorita. Fado. Agora vamos dar a palavra à nossa plateia para fazer questões. Alguém tem alguma questão? Queria saber se algum cantor lhe inspirou a intenção da música. Sim, há vários. Para já, para todos os fadistas, a referência maior acaba por ser a Amália Rodrigues, não é? Porque vocês conhecem a Amália, não conhecem? Sim. Acaba por ser a diva de fado e acaba por ser, tal como se fala hoje em dia no Cristiano Ronaldo e falou-se outrora no Eusébio, é o mesmo que falar da Amália em termos daquilo que é a música em Portugal. É a referência maior para todos os fadistas e foi aquela que levou Portugal a outros palcos em termos de música e atualmente a Camané. Mais alguma questão? Já foi aquele programa da RTP, a Casa da Amália? Não, ainda não fui. Mas boa pergunta. Bom, se ninguém tem uma nova questão, chegamos ao fim do nosso tempo.
e em nome de toda a produção agradecer em primeiro lugar a sua presença e disponibilidade para participar no nosso podcast. Muito obrigado também pela vossa atenção e até ao próximo Entre Elas.